Oi, você sabe quais são os países mais ricos do mundo? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te contar quais são esses países e o PIB de cada um deles. Olá, eu sou o Matheus e você está na Metamorfose do Espaço. Antes de começar a lista, eu preciso conceituar o PIB. O Produto Interno Bruto, ou apenas PIB, é a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma economia durante um certo período. Portanto, o PIB nos ajuda a avaliar se a economia está crescendo e se o padrão de vida está melhorando. Em geral, quando falamos de PIB, estamos tratando da produção anual de um país. Nada impede, porém, que analisemos o PIB de uma cidade, de um bairro ou de um setor econômico, como a agropecuária, por exemplo. Também é possível medir o PIB em um semestre ou mês, se for preciso. Esses casos, entretanto, são pouco comuns porque são úteis para quem estuda algum tema mais específico, de maneira aprofundada. Mas como que se calcula o PIB? A maneira mais fácil e intuitiva de estimá-lo é pela chamada ótica da produção. Devemos somar o valor de todos os produtos e serviços finais que foram produzidos numa economia. Isso é, devemos computar o valor de todas as vendas que foram feitas para o consumidor final. Por finais, entendemos aqueles produtos que não serão utilizados durante o processo de produção, os bens intermediários. Em outras palavras, as matérias-primas. Se somássemos as matérias-primas, estaríamos fazendo dupla contagem. E é daí que vem o P do PIB. Já o I vem do interno. O PIB está relacionado aos bens e produtos vendidos dentro da área que estamos analisando. Por isso, consideramos tanto a produção de empresas locais quanto o de multinacionais que operam lá. Se os cálculos não levassem em conta o território, mas apenas a nacionalidade, estaríamos tratando do Produto Nacional Bruto, PNB. O PNB, em contraste com o PIB, leva em conta a produção vendida por empresas nacionais que operam fora do país e desconsidera a atuação de empresas estrangeiras dentro do país. Depois dessa breve introdução a respeito do PIB, vamos começar com a lista. E em 10º lugar, temos a Coreia do Sul. O PIB da Coreia do Sul é de 1,631 trilhões de dólares. A economia da Coreia do Sul, além de ser a 10ª maior economia do mundo, é a 4ª maior economia da Ásia. A Coreia do Sul foi de um dos países mais pobres do mundo entre as décadas de 50 e 60, até se tornar uma nação desenvolvida e de alta renda em apenas uma geração, particularmente a partir da década de 80. Este avanço econômico repentino, conhecido como Milagre do Rio Han, tornou o país um dos polos industriais e tecnológicos do mundo com uma economia diversificada e avançada. Uma das coisas mais importantes que ocorreram na Coreia do Sul foi a percepção de que o desenvolvimento econômico é importante, porque traz consigo uma série de benefícios. Ele não vem isoladamente, mas está intrinsecamente interligado ao progresso individual, ao êxito material e a um elevado padrão de qualidade de vida. Portanto, muito trabalho, aliado à liberdade para executá-lo, gera prosperidade em larga escala, que é o melhor método para se combater o atraso, a pobreza e a escassez. Em 9º lugar está o Canadá, com 1,643 trilhões de dólares no PIB. O Canadá é um país desenvolvido, possui um dos maiores índices de desenvolvimento humano do mundo, 0,961. Mesmo assim, a economia do Canadá é bastante dependente da estadunidense. Trata-se de uma economia de serviços. A agricultura responde somente por 2% do PIB e ocupa apenas 2% da população ativa. A indústria responde por 29% do PIB e acolhe 22% dos trabalhadores. Os serviços representam 69% do PIB e 76% da força laboral. A economia canadense modificou-se rapidamente a partir da Segunda Guerra Mundial e passa de uma economia agrícola a uma economia industrial inicialmente e de serviços altamente técnicos na atualidade. Dispõe para sua indústria de grandes recursos minerais e energéticos, gás natural e hidroeletricidade, por exemplo. O Canadá se beneficia amplamente de tratados de livre comércio. O NAFTA é um exemplo disto. Isso permite uma total integração entre as economias do Canadá e dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos são responsáveis por 80% das importações e exportações canadenses. Em oitavo lugar, com 1,885 trilhões de dólares, está a Itália. A Itália tem uma economia industrial diversificada e dividida. O norte do país é desenvolvido e industrializado, dominado por empresas privadas, e onde está localizado o centro financeiro do país, a cidade de Milão. Já o sul é menos desenvolvido, agrícola, dependente de subsídios públicos e com elevado desemprego. Até a Segunda Guerra Mundial, a economia da Itália era baseada primariamente na agricultura. Porém, após o fim da guerra, esta passou por grandes mudanças que tornaram-na um país primariamente industrial. O país foi um dos membros fundadores da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e da Comunidade Econômica Europeia, que são os antecessores da atual União Europeia, criada em 1993. Atualmente, o país possui a oitava maior economia do mundo e a quarta maior economia da Europa, quando medida pelo seu PIB PPC. E em sétimo lugar, com 2,599 trilhões de dólares, temos a França. França é a terceira maior economia da Europa, atrás apenas de seu principal parceiro econômico, a Alemanha, e na segunda posição, o Reino Unido. A economia francesa entrou na recessão em 2008 e 2009 e conseguiu sair da situação ruim mais cedo do que a maioria das economias comparáveis, apenas resistindo 4 trimestres de contração. Em setembro de 2010, a economia da França tem vindo a crescer continuamente desde o segundo trimestre de 2009. Entre janeiro e março de 2011, o crescimento do PIB da França foi mais forte do que o esperado. Os principais setores industriais na França são de telecomunicações, aeroespacial e defesa, construção naval, produtos farmacêuticos, construção e engenharia civil, produtos químicos e produção de automóveis. Gastos com pesquisa e desenvolvimento também estão em alta na França. Em sexto lugar, com 2,709 trilhões de dólares, está a Índia. A economia indiana é a segunda que mais cresce no mundo. Contudo, a desigualdade social no país, ao invés de diminuir, aumenta cada vez mais. O PIB per capita da população indiana, em 2007, foi de 2.700 dólares. A taxa de inflação foi de 5,9% ao ano, no ano de 2007. O principal responsável pelo crescimento econômico na Índia é o setor de serviços. Embora seja o setor agrícola o responsável por 3 em cada 5 empregos no país, contudo, o índice de desenvolvimento na Índia foi de 7,2% em 2007. Os produtos agrícolas mais comuns são arroz, trigo, algodão, chá, cana-de-açúcar, juta, sementes oleaginosas, especiarias, legumes e verduras. A criação de aves, cabras, ovelhas, búfalos e peixes também são bem comuns na Índia. Em quinto lugar, nós temos o Reino Unido, com 2,711 trilhões de dólares em PIB. Em síntese, a economia do Reino Unido é baseada no setor de seguros, no comércio internacional e nas finanças. Aliás, uma das principais atividades que movem a economia é a exportação, ou seja, o país é especializado em equipamentos elétricos, bem como na exportação de petróleo, automóveis e aeronaves. Além da exportação, o setor industrial também possui grande importância no país. As principais indústrias são de papel e indústrias do ramo editorial, como jornais, livros e revistas. Além disso, a agricultura possui espaço na economia do país. O Reino Unido produz cevada, trigo, batata e beterraba açucareira. Já na produção animal, o país possui rebanhos bovinos, de ovelhas e suínos. E em quarto lugar, com 3,803 trilhões de dólares em PIB, está a Alemanha. A economia alemã deve sua competitividade e participação na rede global ao grande poder inovador e à orientação para a exportação. Nos setores das indústrias automobilística, de construção de máquinas e equipamentos, química e de tecnologia medicinal, a exportação perfaz bem mais da metade do faturamento. Somente a China e os Estados Unidos exportaram mais mercadorias em 2018. Os mais importantes parceiros comerciais da Alemanha são os países da União Europeia, os Estados Unidos e a China. O país investiu 104 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento, PID, no ano de 2018. Para a maioria das empresas alemãs,
As principais tendências da digitalização, internet das coisas, inteligência artificial, blockchain, segurança cibernética, smart systems, e-commerce constituem um grande desafio. Ao mesmo tempo, elas oferecem chances para um cenário fértil e expansivo de startups na Alemanha. E em terceiro lugar, temos o Japão, com 5,49 trilhões de dólares em PIB. A economia do Japão avançou grandiosamente logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ao sair da guerra derrotado, o país recebeu ajuda financeira vinda dos norte-americanos para se reerguer. Na década de 70, o Japão fez investimentos no desenvolvimento industrial e tecnológico e tornou-se, nessa mesma época, uma grande potência econômica no mundo. Durante as décadas de 1980 e 1990, a economia do Japão assumiu um posto de extrema relevância, o suficiente para fazer o país ocupar o segundo lugar como o país mais rico do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Dos fatos que contribuíram para que a economia do Japão ganhasse destaque em relação aos demais países do continente asiático, foi a presença dos norte-americanos logo após a derrota dos japoneses na Segunda Grande Guerra. O país passou a ser referência na produção e exportação de automóveis, artigos eletrônicos e objetos de informática. Atualmente, a economia do Japão é baseada na metalurgia, siderurgia, produção naval, notáveis empresas multimarcas, sólido sistema bancário, entre outros fatores. E em segundo lugar, com 14,723 trilhões de dólares, temos a China. A China possui atualmente uma das economias que mais crescem no mundo, embora tenha apresentado uma desaceleração nos últimos anos. A média de crescimento econômico deste país nos últimos anos é de quase 7%, uma taxa superior à das maiores economias mundiais, inclusive a do Brasil. Alguns dados principais e informações da economia chinesa são a entrada da China, principalmente a partir da década de 1990 na economia de mercado, ajustando-se ao mundo globalizado, o controle governamental dos salários e regras trabalhistas, abertura da economia para a entrada do capital internacional, incentivos governamentais e investimentos na produção de tecnologia, participação no bloco econômico APEC, Asian Pacific Economic Cooperation, e por consequência de tudo isso, o forte crescimento econômico dos últimos anos também gera grandes números em emprego. E em primeiro lugar, com 20,933 trilhões de dólares em PIB, temos os Estados Unidos. Do fluxo total nominal gerado pela economia norte-americana em 2018, de 20 trilhões de dólares, 14 trilhões foram gastos com o consumo das famílias dos Estados Unidos. Em outras palavras, 68% do PIB norte-americano é consumo. Assim, quando ouvimos no mercado que o consumo das famílias é o motor da economia norte-americana, não há nada de incorreto nesta afirmação. Os consumidores norte-americanos gastaram em 2018 estes 14 trilhões entre bens duráveis, bens não duráveis e serviços. O gasto com bens duráveis foi de 1,5 trilhão, ou seja, 7,2% do PIB em carros, eletroeletrônicos, móveis e equipamento para casa, brinquedos, entre outros duráveis. Já para bens não duráveis, o gasto em 2018 foi de 2,9 trilhões, boa parte disso em alimentos e bebidas, mas também em roupas e calçados e combustíveis, gasolina, diesel e óleo para aquecimento. Só o gasto com alimentação correspondeu a 5% do PIB em 2018. Apesar do enorme gasto norte-americano com o consumo de bens, duráveis e não duráveis, boa parte do seu gasto com consumo é feito através da aquisição de serviços. O total gasto com serviços em 2018 foi de 9,6 trilhões de dólares. Serviços de saúde, tais como planos de saúde, médicos e hospitais, e gastos com serviços para casa, tais como luz e abastecimento, manutenção e limpeza, condomínio e impostos, são os principais gastos com serviços. Pois é, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. E caso tenham gostado, considerem deixar um like. E caso queiram continuar vendo meus vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal e olhar as outras playlists. Tem outros vídeos relacionados à economia e geografia aí no canal. Tchau, até mais.